E eu acho que empresa familiar tem muito disso, porque muitas das vezes o filho do dono, né, que tá querendo construir autoridade ali, ele tem que ver o que tá errado, sabe? E ele mesmo tomar a autonomia e a vontade e começar a fazer alguma coisa. Não tem essa de, não, vou esperar meu pai me pedir alguma coisa. Não, não é assim, sabe? Eu acho que quando a empresa é familiar, se você não chega e fala, não, eu vou pegar e vou fazer, aí você já morreu. Sejam bem-vindos a mais um LusaCast, nosso podcast sobre empreendedorismo, gestão, histórias que inspiram e ideias que conectam. Hoje eu tenho aqui comigo um pai e uma filha, Isabela Tavares e o senhor Osvaldo. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria te apresentar, mas eu tenho que ler, porque tem tanta coisa aqui para falar de você que eu não consegui gravar. Isabela é empresária com mais de 12 anos de atuação no setor de materiais elétricos, à frente do grupo familiar Power Controls. Formada em administração, com formação técnica em eletroeletrônica, construiu uma visão 360 do negócio, passou por operações, compras, vendas, técnicas e gestão. Hoje lidera o financeiro, compras estratégicas, administração geral. Resumindo que ela faz muita coisa, faz tudo, lidera, toma conta, organiza, é empreendedora. Também cria conteúdo sobre empreendedorismo e atua na modernização da presença digital institucional da empresa. Isabela, eu te conheci pelo digital, com o seu café com o chefe, o seu famoso chefe e pai. E eu queria que você me contasse um pouquinho como é que é essa sua história juntamente com seu pai. Vamos começar por aí? Vambora. Bom, é extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo também muito gostoso. Extremamente desafiador, porque a gente tem que saber dividir muito, né, o espaço familiar do espaço empresarial e não levar algum sentimento de um lado ou para o outro lado. Mas também, né, pai? Tem 12 anos de empresa que eu já tô lá, eu sou a filha mais velha Sim. e estamos aí, crescendo, né, fluindo. Isso mesmo. E o senhor Osvaldo, me conta um pouquinho dessa história aí da empresa. Como é que começou a sua empresa? Há 20 anos atrás, se mudou de Barra Longa para Belo Horizonte. Não, aos 20 anos se mudou de Barra Longa para Belo Horizonte para buscar oportunidades. Me conta um pouquinho dessa história até o dia de hoje, seu Osvaldo. Eu cheguei aqui, eu sou do interior, né, cheguei e fui trabalhar já no ramo desse ramo meu, material elétrico. Aí trabalhava pagando duplicata em banco, Uhum. só que tinha uma dificuldade danada para aprender a andar aqui, né, não sabia, nunca tinha vindo aqui em cidade grande. Mas comecei com office boy, depois fui vendedor, trabalhei uns 6, 7 anos mais ou menos. Aí montei uma loja. Montei uma loja não, montei onde eu morava numa casa, eu montei no fundo lá, uma oficina. Uhum. Aí comecei a vender para pequenas empresas, firma de piscina, montava os quadrinhos para as bombas. Aí passei a revender os produtos. E isso deu certo. Deu certo até hoje. Simples, assim, aquele negócio assim, comecei a vender, montei um quartinho, vendi não sei o quê, né? 40 anos passaram Ah, e deu tudo certo. certo. Quando é que a Isabela entrou no negócio? O senhor lembra? É, a data, né, já tem Gente, sabe quando que eu sou ruim entrei? sou ruim pra Eu data. lembro, sabe por quê? Foi no dia do seu aniversário. É. Marcou? Foi uma data Marcou, foi marcante. uma data marcante, no dia do seu aniversário. Na verdade, foi o seguinte, eu trabalhei lá um tempo, aí depois eu trabalhei com a minha mãe também um tempo, e aí eu só conto o tempo que eu voltei, Uhum. que aí eu voltei no dia do seu aniversário. Aí eu Nossa, não esqueci sou ruim mais, pra há data. 12 anos atrás. Era isso que eu queria chegar. 12 anos que vocês trabalham juntos, é isso? Uhum. Eu te acompanho e vejo que você, além de empresária, é atleta, cuida da família, cuida do corpo, cuida da comida. Como é que é a sua vida na prática, sendo sócia, é empreendedora, empresária, trabalhando, porque eu sei que não é fácil, né? Eu vivo essa vida também. Me conta um pouco da realidade sua dentro da empresa com seu pai. O que é que você faz? Quais são as atividades que você assumiu? Eu sei que você começou de baixo, o que eu queria que você contasse um pouquinho também. Me dá um overview disso, Isabela. Eu vi que eu comecei a ter uma responsabilidade mesmo, foi quando as pessoas começavam a pedir minha opinião, ou Uhum. então me perguntar de muitas coisas, e antes de perguntar para meu pai, perguntava para mim. E eu acho que foi aí que foi a virada, sabe? Que eu vi que eu falei assim: "Nossa, agora eu acho que eu tô criando minha autoridade aqui dentro". Porque é muito difícil, né, gente? Não é só você herdar o sobrenome, você não herda a autoridade.
Você herda a autoridade a partir da consistência, tá trabalhando ali todo dia, né, tá envolvido no processo. E acho que foi aí que eu comecei a falar assim: "É, agora a responsabilidade chegou", e é o que eu também sempre procurei, né. Sempre trabalhei, cheguei cedo, gostei de trabalhar, né, pai, gosto de Corria Uhum. acordar atrás, cedo, corro atrás. É isso, a gente vai construindo, né. A dia Isabela é por dia. dinâmica, ela chega, quer fazer, sabe, tem iniciativa, e tudo que ela fez deu certo, né, que Oh. desempenhou, né, ajudou em tanto nos setores que ela foi, todos eles ela destacou um ponto, sabe. Aumentou venda, organizou, Funcionária do mês. é. E teve algum momento, seu Oswaldo, que o senhor disse assim: essa menina vai dar bom aqui dentro, ao longo desses 12 anos"? Mas você acredita, menina, que eu vou vivendo a vida e as coisas vai acontecendo, e vai dando certo. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, pela família que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, e de ter sido bem-sucedido, né, Uhum. porque a concorrência está aí, mas o que importa é a gente persistir. A moda antiga, né, A Isabela? moda. Você já passou por operações, vendas técnicas, que não é uma coisa simples, não é? Vender tecnicamente, sobretudo numa área que é liderada por homens, não é? Uhum. Compra, gestão financeira, qual dessas áreas você acha que mais te preparou? Ou você acha que foi, assim, exatamente essa mistura de áreas que faz você ser a gestora que você é hoje? Eu acho que cada área te ensina uma coisa, né. O financeiro com certeza me ensinou a ter um olhar mais amplo de tudo, né, porque querendo ou não é o dinheiro, então você tem noção o que que tem no caixa ali, é uma visão perfeita. Agora, eu acho que o que que me fez crescer e criar uma casca, com certeza foi operacional, porque me tirou da comodidade, as coisas não aconteciam da forma como eu queria, né, porque, por exemplo, eu comecei lá na loja, na área de vendas, e a gente começou a vender muito para Tribunal de Justiça. Uhum. E aí, Tribunal de Justiça é órgão público, então é extremamente exigente. E aí, nesse início, foi muito conturbado, porque a gente começou numa norma nova. A norma nova foi para todo mundo, a 61439. E para a gente desenvolver isso na empresa e no Tribunal de Justiça, foram várias reuniões. Eu estressei demais. As coisas não eram conforme eu achava que fosse, sabe? Muita pressão. E essa área operacional, eu acho que foi que me criou essa casca, sabe? Boa. Tem até uma história boa, né, pai? Do Tribunal de Justiça. Gente, nossa, eu penei tanto com eles. E aí, pai, ele sempre fala que teve uma época que fala assim, eu ficava chorando com ele: "Pai, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não quero mais vender para o Tribunal de Justiça". Aí ele falava assim: "Você vai, continue e persiste, porque" como é que é assim, ó? O que é difícil é que é bom, porque, muitos não vão conseguirem, né. É verdade. Então foi onde ela engrenou e depois dominou tudo, porque, tinha que fazer o orçamento, eles não aprovavam, aí comprava as peças, vinha Aí o concorrente ia errada. desistindo no meio do caminho e você ali, É. Persistindo, persistindo. igual o meu E depois chefe líder depois que ela me direcionou. dominou, pronto, aí Vou ficou fácil. Aumentei as vendas em 140% da Uau. empresa. Eu vejo muito um movimento das pessoas falarem: "Ah, eu não faço operacional". O Instagram tá assim agora, né. "Ah, você tem que ir para a gestão, você tem que ser estratégico, você tem que olhar só para a estratégia da organização". Muito bem, você acabou de dar um exemplo que isso é mentira, não é, que a pessoa É, que você não entende o que você vende, se você não entende o seu produto, se você não entendesse essa tal dessa norma, como é que você iria olhar somente para a gestão? É ex claro que vai ter um momento que você vai crescer ao ponto de você já ter pessoas competentes que olham por essas coisas e você vai olhar só para a gestão. Então, achei super interessante você falar disso, de que você é dona desse negócio e que você está colocando a mão na massa, né. exatamente. Que isso aí te preparou para essas negociações, te preparou para essa tomada de decisões e te preparou para quando você foi para o financeiro olhar para os números. Exatamente. Então, tá vendo? É tudo um pouquinho, a gente começa a ter uma visão, eu acho, boa do negócio, quando a gente vive cada parte, né, dele. Eu até brinco, porque com o pessoal de vendas, porque até hoje, né, já fiz compras, eu já fui para vendas, eu agora eu tô no financeiro, então aí eu falo: "Gente, eu já vivi isso".
Eu sei como é que é. Eu sei que às vezes é muito chato fazer, às vezes, uma ordem de compra para vendas que tá ali querendo vender. Mas isso faz parte do processo. Então, assim, como eu já vivi, essa questão do exemplo é muito bom, sabe? Porque aí eu falo, olha, eu já passei por isso. Então é Você muito não vai me enrolar. gostoso. Você não vai me enrolar. Que eu sei o que É é o isso. processo. E sua formação? Une administração e eletrotécnica. Você acha que isso fez diferença? Então, eu acho que me deu uma base muito boa, sabe? Porque eu com certeza comecei a falar com mais firmeza. Porque elétrica, ela é muito complexa, tem muita coisa, é muita novidade. Então, assim, não é fácil. E eu, né, eu fiz eletrotécnica, foi uma base só. E até, né, concluindo um pouquinho do que a gente estava conversando antes, eu vi que a gente precisava de um engenheiro elétrico. E Uhum. não foi, pai? Na época do Uhum. Tribunal de Justiça, quando a gente começou, eu ainda tinha um embasamento técnico, eu acho que eu consegui fazer minhas vendas com isso, com muita firmeza. Só que eu vi que eu precisava de um engenheiro elétrico. E aí foi nessa época que a gente contratou o engenheiro, e ele tá Uhum. lá até hoje com a gente, inclusive maravilhoso. Então, o que você está me dizendo é que como você tinha uma base, você percebeu até o que você não sabia, que você precisava contratar alguém. Exatamente, melhor que eu, né? Sim, boa. Que eu acho que é sobre isso, né? Ter pessoas melhores que a gente para conseguir ter mais força, mais foco. E o senhor, como é que era na sua época, quando o senhor vendia? Tinha isso de engenheiro para ajudar? Não, então, Entendi, como é que era? ia fazendo, sabe? E assim, Isabela pegou alguns clientes, a parte técnica, ela tá falando desse cliente, mas eu, na minha época, era o seguinte, eu comecei, não tinha, nem telefone eu tinha, peguei um telefone emprestado. Eh, eu ia em Belo Horizonte, chegava na indústria, tinha um departamento de compra, atendia, geralmente era na terça, quinta. Aí eu ia lá, pegava o orçamento, levava para a loja, datilografava, depois levava lá, entregava o orçamento, entregava o orçamento, depois na outra semana buscava o pedido. Hum, Então era tudo lento, hoje é tudo rápido, né. verdade. Então, orçamento, depois veio o telex, depois o fax. Fax durou pouco tempo. Aí já veio o Computador. computador, que era tudo rápido. Antes era tudo devagar, é tudo muito lento. Ou seja, as pessoas ainda reclamam hoje, né? Uhum. Antigamente era na canela. Ah, na Fazia canela. orçamento, ia na canela É, sem telefone, sem nada, é, passava um fax. Você recebeu aí o fax? é. Eu ainda fui da época do fax. Então deu uma evoluída aí que a Eu gente lembro eu lá na loja com aquelas máquinas tac, 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 Não, isso é engraçado. brincando, porque eu ia muito pra loja, né, quando eu era pequena. E aí eu brincando com aquelas máquinas antigas, assim. hum, hum. E como é que foi para o senhor ver a Isabela crescer, assim, dentro desse mundo e sendo a filha que chega primeiro, sendo a filha que sai por último? É claro, depois quando o bebezinho vier por aí, as coisas vão mudar um pouco, Né? mas a gente É. tem que aproveitar o que a gente tem naquele momento, né? Se você tá se dedicando, você pode se dedicar, se você gosta, tem que se dedicar mesmo. Como é que é para os pais que estão nos ouvindo e que querem trabalhar com as filhas e o que é que como é que é o seu Quando olhar? eu fico muito satisfeito, né, e ter dado certo às meninas, e você comentou, é um ramo que não é de homem, né, Sim, que não é de que é de homem, que é de sim. homem. Então, eu teve uma vez eu já tive a primeira filha, que foi a Isabela, né, São só mulheres? só mulher, 3. Aí, o outro veio, quem sabe vem um homem, né. Aí tentou de novo mais um, falei: "Ah, lá não tem jeito mais, vai ser só menino". Ou a E casa das eu, mulheres. coloquei, nem fomos rolando, né, o tempo foi passando, as meninas começaram a trabalhar comigo. Hoje, eu achei bom, hoje, eh, a Carla, né, a mãe delas tem uma outra loja, mas acabou que foi todo mundo trabalhar comigo, ninguém foi trabalhar com sua Ninguém mãe. Ninguém Quis saber da preferiu do a pai. cara. É, mas aí deu certo e a gente tem muito a crescer lá dentro, eu sinto, sabe. Eu falo, sabe, ela até achou ruim, falou assim, ó, eu falei assim: "Ó, eu vou ficar mais 5 anos, eu tô com 65, daqui 5 anos eu tô aposentando". Aqui, você quer que eu não aguento? Hã. Qual que é a chance disso acontecer? Não, mas eu quero dar uma Ele quer dar uma deixar acalmada. deixar, eu quero deixar mais elas na frente, e eu vou conseguir, queiro
Consegue. A gente E consegue. tá É o jogando meu pro universo, foco. tá jogando pro Ah, universo. Daqui a ah, 5 anos ele vai Não, parar, eu Isabela. tô vendo eu que você tá quero movimentando outras deixar. coisas também, né? Pois é, eu quero deixar elas na frente, entendeu? Não precisar de eu ajudar. Eu Se o senhor posso for de estar lá. férias hoje, passar 20 dias, o negócio anda? Ah, anda. Certinho. Isabela, anda ou não anda? Ah, Você deu um Eu já monte peguei, nós viajamos, foi 20 dias, né? você Semana viajou, e é. tal. É, Anda tranquilo. E como é que é isso? é bom, né? Que a Você gente. consegue mesmo entregar um negócio ou ainda é uma fase de que você acha, não vai estar bem feito, aí não tem precisa de mim? Como é que tá esse momento? Da, É, da dependência do dono. eu tomo as iniciativas, se eu vou sair, ficar 20 dias, igual eu fiquei da últimas férias, eu já dou uma planejada, né? Então já tá tudo fluindo, sabe? Isso é bom. O senhor já Então, pode se aposentar até antes dos é, 70, se quiser. Não precisa esperar os 5 anos. Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando o negócio depende extremamente do dono, que não, ao ponto do dono não conseguir tirar férias, tem uma coisa errada. É verdade. Aí às vezes a gente pensa, minhas filhas estão ali e vão tocar. E não tocam. Mas nesse caso, tocam. E isso é muito bom. O negócio se desenvolveu ao ponto de não depender de uma só pessoa. Provavelmente no dia que você for tirar férias, o negócio também tem que rodar, não é? É. O negócio não pode depender. É claro, gente. As pessoas falam, às vezes Priscila é meio utópica. Se o negócio for muito pequeno, depende. Às vezes só tem eu e você, claro, depende da gente. Mas à medida que o negócio vai crescendo, o ideal é que deixe de depender dos donos, né? Ou daquela figura só, porque ninguém é insubstituível, né? Então, o ideal é que a gente forme pessoas e que delegue isso para mais pessoas. Eu vejo que você tá sempre fazendo curso, tá sempre aprendendo, te vi no G4, também fiz G4. Como é que você leva isso para dentro da sua empresa? Esse conhecimento que você adquire, como é que você estuda, você tenta colocar em prática, você ensina as pessoas, você mostra às pessoas o poder da educação? Como é que você leva isso para dentro da organização? É até engraçado, né? O meu marido, ele fala assim: Nossa, eu nunca vi uma pessoa que gosta de delegar igual você. Eu falo: Gente, tem coisa melhor? É muito bom quando você deixa a pessoa fazer, sabe? Tem que E eu sou confiar, né? ótima, tem que confiar. E eu sou ótima nisso, assim, sem medo. Eu dou, entrego e deixo a pessoa fazer. E é muito o que eu vejo e o que eu estudo. Então, o tempo inteiro eu escutando podcast, indo em curso, indo em palestra, inclusive a sua. Então, assim, eu acho que toda vez que a gente vai e a gente está nesse movimento, a gente cresce e toda hora tá aprendendo alguma coisa. E agrega demais. Então, assim, amo estudar. Vou para casa de noite, continuo estudando, escutando sobre alguma coisa, igual no financeiro, né? Tem 1 ano e meio mais ou menos que eu tô no financeiro. Mexi demais, mudei coisa demais, mas ainda tem muita coisa para fazer. Então eu volto para casa sempre estudando, sabe? Olhando vídeo no YouTube, sabe? O G4 que você falou que tem um monte de vídeo aula também. Então, assim, adoro. Eu acho que se a gente acomoda e deixa de evoluir, ainda mais agora, né? Igual a gente estava comentando, que tudo tá tão rápido, a informação tá rápida, tá tudo muito novo, reforma tributária. Então, assim, eu, eu adoro ficar bem informada. E busco demais isso. Muito bom. E a Isso, gente passa eu a acho que, perna. exatamente, eu acho que isso agrega, sabe? Sim, com certeza. É claro que a gente não consegue saber de tudo, É, mas tá bem informado, saber o que se passa, né? Ouvir o podcast, eu também ouço podcast correndo e ouço podcast, às vezes, cozinhando. Acho que sempre adoro. a gente tem alguma coisa para aprender. Nunca a Exatamente. gente sabe tudo e todo dia você tem alguma coisa para aprender. E no seu caso, alguma coisa para ensinar, né? Para que as pessoas estejam preparadas para você poder delegar. E Exatamente. assim, delegar não é uma coisa fácil, mas se a gente não delegar, a gente nunca vai saber se aquela pessoa sabe fazer ou não. É, Claro, às vezes aparecem umas besteiras no meio, umas coisas mal feitas, mas a gente tem que ir lá e ajudar, refazer, ensinar, porque senão você não exatamente. consegue crescer nunca, né? Se você não Exatamente. orientar e não delegar. Me fala um pouquinho, dessa parte do financeiro, então. Como é que você olha para isso, para essa parte de rentabilidade, essa parte financeira? Tem algum KPI que você aprendeu que você não pode deixar de olhar? Então, comecei no financeiro tem 1 ano e meio, né, igual eu Uhum. falei. Você não tinha base financeira, tinha a base Não da tinha. administração, né? Da faculdade de Exatamente. administração, que a gente aprende um pouquinho ali de DRE, um É, pouquinho de finanças. mas é muito raso. E É, assim, é muito diferente quando a gente começa a fazer tudo na prática. Na prática é sim, diferente do que da teoria, né. sim. E, nossa, o financeiro já me ensinou muita coisa. Eh
essa questão da fluxo de caixa, DRE, já tinha aprendido na faculdade, né? Mas é totalmente diferente no dia a dia. Folha de pagamento também foi muito novo para mim. Então, assim, algo que eu vejo muito, né? Todo final de mês, assim, vamos colocar. Tudo que tá entrando, tudo que tá saindo, se o valor bate. é, Basicamente isso, sabe? Eu acho que eu tô fazendo o básico Bem bem feito, feito. por enquanto. Uhum. Mas eu ainda tô estudando aí, eu acho que ainda tem muito a fazer, muito a agregar. Lanço tudo no sistema também, que é algo Sim, que a isso que eu gente ia não perguntar. fazia. Vocês faziam o quê? Um Excel? Ou não fazia nada? Não fazia nada. Seu Oswaldo, não acredito. Imprimia tudo pegava, tirava do sistema, imprimia na folha. E fazia na folha. Então, assim, Cadernos, hein? caderno. E aí eu taquei tudo no sistema. E é muito trabalhoso, porque não é da noite pro dia fazer isso, né? E as pessoas têm uma certa resistência, né? Exatamente. E aí contratei uma menina para me ajudar. Então, assim, estou ainda caminhando no É. financeiro, sabe? Tem muita coisa para aprender ainda. Boa. Isso do papel, a gente até brinca, "Ai, ainda era papel", mas tem gente que não faz em lugar nenhum. É, Então, se não tem capacidade de fazer no Excel, se não tem capacidade para fazer num sistema, que seja no papel, exatamente. né? Mas de alguma maneira tem que ser, porque se vocês estão vivos até hoje, há 20, 30 anos com esse negócio, o negócio estava dando resultado. É, Mas existia um além ali, que era a experiência de seu pai. E que às vezes, com uma pessoa tão nova, você não teria isso. Então, se exatamente. você não controlar, você provavelmente vai à falência. Uhum. No caso dele, tinha muito tino, né? Tinha muita coisa do dia a dia que só tava na cabeça dele. Só ele sabia. Então, ele olhava para aqueles números ali, ele já sabia se estava fazendo bem ou mal. Exatamente. Mas agora você não tem como fazer isso, É, né? Ou assim, ou você Tá mudando. controla, e assim, o que não é medido não dá para ser melhorado. Não dá, se você não Exatamente. controlar, como é que você vai melhorar aquele número? Como é que você vai saber se você tem que vender mais caro, ou se a margem tá boa, ou se o prazo de pagamento tá muito estendido? Enfim, coisas que no papel você não ia conseguir ver, né? Ele exatamente. via, por causa da experiência. É. É. E eu acho que a visão também fica muito melhor, né? Aí, querendo ou não, você coloca os números. Só de colocar os números lá, agora você coloca um gráfico. Aí você já começa a ter outras percepções. E como é que foi pro senhor? Agora, até lembrando aqui, Isabela tá no financeiro, mas ela teve iniciativa que eu gostei agora. Ela saiu do financeiro, mesmo trabalhando no financeiro, sai umas horas e foi pro galpão onde a mãe dela fica. E lá fica os cabos. Ela deu uma organizada e já tá vendo muitas coisas que estava dando prejuízo, que a gente tá vendo, que já estão resolvendo, porque estão deixando de perder, né? Exato. Você viu isso nos números? Então, o que aconteceu? Na verdade, a vida inteira, uma coisa que eu não sou, eu acho que é acomodada. Começou a me incomodar. Eu acho que tudo começou quando eu via as coisas erradas. E aí eu falava, gente, tem como melhorar isso aqui. Aí eu via outra coisa errada, eu falava, ai, tem como melhorar isso aqui. Eu acho que a minha vontade de crescer na empresa começou daí, sabe? Com esses incômodos. E o povo aí- querendo te matar. E o povo querendo me matar, porque ninguém, né? Todo mundo acomodado. Todo mundo lá na canetinha, no caderninho do seu Oswaldo. Exatamente. Aí eu fui mudando, né? Na verdade, eu comecei limpando prateleira, não foi nem no estoque. Comecei limpando prateleira, aí eu fui para almoxerifado, aí eu fui crescendo, enfim. Aí eu fui e vi que, porque na verdade a gente mudou o galpão, a gente fez um galpão agora só de cabo. E aí os cabos foram todos para lá. E com essa transição, teve muito cabo que ficou perdido, então o estoque desandou o estoque. E aí, tinha umas pessoas lá que não estavam muito bem treinadas. E aí eu estava vendo aqueles cabos todos lá, aquela confusão, uma bagunça. Aí o cliente chegava na empresa, o cabo não estava cortado. Eu falei assim, pai, tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que a gente precisa dar atenção, tá tendo muito prejuízo, porque eu via, né, os cabos todos no chão. Esse cabo não é daqui, esse cabo não é daqui. Enfim. Aí eu falei, pai, deixa eu pegar essa questão dos cabos, porque eu tava vendo que tá muito desorganizado. Ele falou, não, pode pegar, pode ficar à vontade. Aí eu peguei, dei uma organizada geral, isso aí tem o quê? Uns 3, 4 meses. Dei uma organizada geral, coloquei todos os cabos organizadinhos, mudei tudo, contratei gente nova, porque o pessoal que tava lá não tava bom, treinei. E agora, você entra lá, eu até brinco que eu gosto de entrar no lugar e conseguir respirar. E eu entrava lá e não tava respirando.
E eu acho que empresa familiar tem muito disso, porque muitas das vezes, eh, o filho do dono, né, que tá querendo construir autoridade ali, tem que ter uma ele tem que ver o que que tá errado, sabe, e ele mesmo tomar a autonomia e a vontade e começar a fazer alguma coisa. Não tem essa de: "Ah não, vou esperar meu pai me pedir alguma coisa", não é assim, sabe. Eu acho que quando a empresa é familiar, se você não chega e fala: "Não, eu vou pegar e vou fazer", aí você já entendeu? Já morreu. Já morreu. Eu vejo que você é muito moderna. E, inclusive, faz vários vídeos e etc. Eu quero saber da visão dos 2. Como é que foi seu pai encarar isso? Porque, assim, é outra geração, meu pai tem a mesma idade do seu, e meu pai agora também tá no Instagram, tá fazendo vídeos e etc. Mas é uma coisa que tem muita gente que não dá devida importância e acha que é firula, né? Como é que foi pra você levar isso pra dentro da empresa? Novidades? Não, essa modernização, essa parte do digital, essa No parte dos tá. início sistemas. no início teve, assim, eu via a Isabela fazendo as coisas, eu via tudo errado. Nossa. Aí Pensava não, aí, no falava. início, entendeu? Ela mandava fazer uma coisa, eu falava assim: "Não, não dá certo não", aí volta para o que estava fazendo antes, entendeu? Mas depois eu falei assim: "Ah, vamos deixar rolar", e hoje ela ficou, né, assim, ela sabe algumas coisas que ela pega opinião comigo. A maioria das vezes ela faz, e eu também, eh, melhorei um pouco, porque não, as coisas muito bem feitas não existe, né. Às vezes erra um pouquinho ali, uma coisinha ali não está muito boa, mas a outra Isso, compensa, sim. Porque se a gente for então esperar pra estar perfeito, alguém vai lá e faz imperfeito e tá É, vendendo. E a gente é. tá esperando a perfeição, né. então tem que ter agilidade, tem que fazer rápido, né, porque eu sou lento para fazer as coisas. A Isabela faz mais rápido, que eu tenho pra hoje. Não, tudo pra mim vai ontem. Aí, a gente teve uma época que a gente estava batendo muito por causa disso, porque eu falava: "Pai, vamos fazer isso", ele: "Ai, vamos", aí ficava. 2 meses 2 depois. meses depois, nada. Aí eu ficava: "Vamos pai, não sei o quê, cutucando". Sério, você acha que você agora já tem maturidade pra encarar isso com uma forma mais, assim, leve e uma forma mais séria? Você tá dizendo: "Não, eu Sem não dúvida, acho isso legal", mas sem a gente já dúvida. fez, né, gente, a real é Já. essa. Não, aqui, você lembra quando a gente ficava lá embaixo, que eu sentava na mesa na sua frente? Uhum. Gente, eu lembro que a gente brigava todo dia. E eu lembro até eu com a carinha roxa, assim, porque a gente brigava até. Mas o meu pai Você roxa de quê? também, De chorar? de chorar. Por quê? Mas o meu pai também, sabe o que acontece? Ele é muito duro, sabe? Uhum. E antigamente, agora ele melhorou, porque agora ele tá escutando pelo menos o que que a gente tá querendo falar. E agora minhas ideias super né, pai, captando super minhas ideias. Mas antigamente não. Então isso, assim, foi algo que foi construído, sabe, Claro. entre a gente, assim. E foi muito bom, né, pai. Crescemos, tanto eu quanto você, né. É porque a maneira, por exemplo, de ensinar, o que eu estou te falando, o filho, ele não respeita muito as ideias do pai. Então, sempre Achei que é discutindo. O ultrapassada. funcionário, você fala: "Faz isso", ele faz. E com suas irmãs, como é que é? Com ela sempre foi bem tranquilo, porque a gente sempre conversou muito, sempre fomos muito amigas. Então, eu acho que eu vendo bem também minhas ideias, sabe. Uhum. Eu mostro que eu consigo mostrar o meu lado da situação, então com a gente sempre foi muito bom. A gente sempre, né. Que bom. E elas gostam o trabalho que elas fazem, elas gostam. A Isabela está gostando de trabalhar na empresa. A Marcela pegou o foco lá de compra, que é compra a Marcela compra muita coisa, um volume é grande, compra muita miudeza. Uhum. Aí e isso tem que ter um conhecimentozinho. Aí ela já, vê o movimento de peças que saiu para repor. O que eu tô entendendo é que o senhor daqui a pouco não vai É, tá ser por tranquilo. setembro, vai ser bem antes. Não, Meu já faz Deus. tudo. A Marcela já É, faz tudo, a Isabela já tá é, tomando conta, por que mais? é. Uai, e aí? E Fernanda já tá Vendendo vendendo agora, bem. as coisas vão O que é que fluindo. vocês vendem? Faz uma publicidade aí. Eu sei que não é pra qualquer cliente, não é? Não Conta aí um então, pouquinho. a gente vende material elétrico, contator, disjuntor, relé, toda essa linha de reposição. É para indústria. Um produto Exatamente. Uhum. que compra um volume é indústria, porque é os painéis elétricos. Aí Uhum. tem também Agora, painel. e tem também o painel de distribuição, Não, que é pode ser obra, qualquer painel. prédio, né, tem aqueles quadros com aqueles disjuntores.
Aí a gente, né, A gente também vende muito pra indústria, E vocês têm uma os pessoa, painéis. vocês têm um comercial que só tem de indústria, é isso? É. Não, então, é assim, a gente, na verdade, são duas vendas diferentes. A de material para reposição, de material elétrico para reposição. A gente vende muito para siderurgia, mineração, indústria. E tem também construtora, mas não é tanto o foco. E tem também a montagem de painel elétrico. Então, painel elétrico a gente vende muito para Tribunal de Justiça, igual eu falei, que agora a gente está vendendo até mais, né? Inclusive, entregamos obra de Juiz de Fora semana passada, Ipatinga, da cidade de Ipatinga, acho que vai ser semana que vem, para o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça está reformando todos os tribunais de Minas Gerais. Que mais? A gente também vendeu para o BH Shopping, a gente fez a obra do BH Shopping. Inclusive, eu estava passando lá outro dia e eu vi meu painel, eu fiquei tipo assim, Quase que é fez muito uma selfie com o gostoso, painel. é muito gostoso. Claro. O que mais? Indústria no todo, sabe? Esses Uhum. painéis CCM grandões. Aí eu vou entrar muito no termo técnico, mas refrigeração também, indústria, e é isso. Legal. Nosso tempo tá acabando. Para fechar, eu queria que vocês falassem o que é que vocês acreditam que é indispensável para essa relação perdurar. Seu Oswaldo. Você começa? Eu começo. Pode começar. Eu acho que uma comunicação muito boa e também ter combinados. Uhum. E é isso. E cumprir os combinados. E cumprir os combinados. É verdade. E pro senhor, seu Oswaldo. Porque o trabalho é muito bom, né? A Uhum. gente tem que estar disponível, ir com vontade de resolver os problemas, ir para, né, para a empresa, que o resultado vem. Boa. É querer, né? Importante. Você acha que tá faltando a galera ter esse desejo, assim, como um todo, no mercado de trabalho como um todo? É, porque as pessoas, hoje você vê como é que tá difícil arrumar funcionário hoje, né? Eles não querem dedicar, eles não querem pegar, né? Porque antes a gente tinha mais foco, né? No que Tinha que trabalhar e tinha que acabou, já trabalhar. trabalhar. E hoje tá, entendeu? Isso só faz aquilo, não quer, né? Igual a Isabela, que preocupa com outro setor, a pessoa vai lá e quer ficar bom. lá, passar o tempo e não fazer, não aprender, né? Boa. Isabela, seu Oswaldo, o senhor tem o nome do meu avô. Meu avô, pai da minha mãe, já é falecido. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu adoro conversar com pessoas que têm histórias reais, que conectam com a vida real. Essa história de que as pessoas não querem trabalhar, essa história da comunicação dos combinados, a história das irmãs, a história da mãe, a história da irmã que tá muito ousada, tá muito atrevidinha. É isso, É. né? São histórias que conectam, são histórias que inspiram e que as pessoas possam ouvir esse podcast, possam se inspirar em você como jovem, possam se inspirar no senhor como mais velho, mas que está recebendo isso bem, né? Essa mistura aí de geração, vendo que você está correndo atrás, está estudando, te dando poder, te dando espaço, você aceitando o que o seu pai disse, porque também tem aí a voz da experiência, não é? Que não são 5 dias nem 5 anos, são muito mais que isso. Então, parabéns pela jornada de vocês, muito obrigada por terem Eu te vindo agradeço. e continuem criando conteúdo que eu adoro. Vamos, né? Valeu. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. obrigada, amei. Obrigada, obrigada, seu Oswaldo, e até uma Obrigado. próxima. Esse foi mais um LusaCast, espero que vocês tenham amado e fiquem aqui para os próximos episódios.